Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que todos estejam bem e em paz profunda. Meu nome é Débora Matos, eu sou terapeuta integrativa e terapeuta floral. E hoje eu venho aqui dar continuidade à leitura do livro Participando da Vida com os Florais de Bach, de Carmen Monari. Esse exemplar meu é da 4ª edição. Eu vou então continuar lendo o Mustard, que no último vídeo eu parei, né? Aqui no... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui 13 Mustard, né? Aí eu parei na página 202, no número 2, simbolismo do enxofre. E o vídeo, ele deu um corte, eu não arrumei o vídeo, eu coloquei do jeito mesmo que eu gravei, eu subi na plataforma. Então eu vou, até aqui no meio do parágrafo eu vou continuar lendo, tá? No meio do número 2. Do parágrafo não, do número 2, né? Aqui tem a família do mustard, aí depois fala, é a parte integrante da proteína nos seres vivos. E eu vou ler a partir do próximo parágrafo, tá bom? Então, o homem que não consegue acumular enxofre suficiente em seu interior e precisa buscar no macrocosmos, torna-se melancólico e preguiçoso. A força espiritual do enxofre traz calor e luz para as profundezas do espírito. Sem esta força, a alma sucumbe na escuridão. Em Bath, na Inglaterra, perto do Mont Vernon, existe um local de fontes termais de enxofre que era dedicado à deusa Minerva e a um deus solar pelos romanos. Podemos ver suas águas de cor amarelo mostarda e o calor que vem do centro da terra. 3. Simbolismo da crucificação. Em seu nome, crucíferas, vem de sua flor em 4 pétalas, formando uma cruz e trazendo este simbolismo. A cruz é um dos símbolos mais primitivos para a fé, como ato de segurá-la nas mãos ou a colocarmos junto ao peito para recebermos a força de luta. O símbolo da crucificação de Cristo. É o momento que ele passou no sacrifício de seu corpo material pelo coletivo. Sentiu seu espírito abandonando-o e questionou: meu Deus, por que me abandonaste? E seu corpo causal estremeceu-se pelo desligamento. Daí seguiu-se o silêncio e a escuridão por 3 horas. Esse corpo é o imortal, que só aparece após a crucificação. Jesus, como homem, passou pelo caminho mais alto da evolução e assumiu o Cristo divino. Dr. Bach doou seu corpo físico para o trabalho coletivo da grande transformação. Para nós, simboliza o sacrifício da nossa parte que nos afasta de ser, nossa parte egoísta e escura, e nos faz conseguir a iluminação interna. 4. Simbolismo do mustard e seu uso por Mitrídates. Mitrídates 6, Mitrídates 6, 123 a 63 a.C., era o rei de Pontes, ou Pontus, na Ásia Menor, hoje a Turquia. Seu princípio era: podemos nos tornar imunes aos venenos se o ingerirmos em pequenas doses gradativamente. Ele criou um antídoto contra todos os venenos chamado Mithridatum, que era um teriaca, antídoto de venenos.
Ele foi um pioneiro em toxicologia. Experimentou nele mesmo e em outras pessoas, dando o veneno e o antídoto e obtendo resultados espetaculares. Seu antídoto foi usado até o século XIX e incluído na farmacopeia em 1882. Conhecia as propriedades do agrímone e do mustard. Era conhecido como Mithridates eufatorium ou como Mithridates mustard. Usava o agrímone, antídoto dos venenos, usava o agrímone como antídoto dos venenos e para limpar as emoções. Indicava o mustard como antídoto dos venenos para as pessoas que estavam sem vontade de viver e se matavam dia a dia pela falta do fogo vital interno. 7. Sinais clínicos. 1. Aparência. Depressiva, sem alegria, falta de vida no falar e em todos os atos. De robô nas pessoas impregnadas por drogas antidepressivas que matam a vontade de ser. Rosto e corpo tensos, couraça muscular muito forte, duro, perda das reações espontâneas. Não vibra com nada, os fatos externos não o impressionam, nada o choca, nem a morte. 2. Cor. Tendência à cor amarela, mostarda. Se apresentarem patologias como câncer ou autodestrutivas, podem ter cor esverdeada ou amarronzada. 3. Diálogo. Pode ser monótono ou apresentar uma falsa preocupação em relação à parte material da vida. Falta vibração no modo de falar e é difícil expressar os sentimentos. 4. Sorriso. Duro, tenso, falta verdadeira alegria e espontaneidade. Pode ser até sardônico. 5. Sentimentos. Tem dificuldade de demonstrá-los. Fala deles, mas sem emoção. Como nessas pessoas o fogo está em baixa e os sentimentos mobilizam água e fogo, eles passam pelos relacionamentos, mas pela falta do fogo não os integram ao corpo. A consciência de amar está muito distante. Por isso, vai ter muita dificuldade em se lembrar do que sentiu em alguma fase da vida. A memória foi queimada. Seu consciente mental teve dificuldade em ter marcas das vivências do passado, mas seu corpo físico foi marcado e faltou-lhe entendimento. Assim, podem surgir os mais variados sintomas físicos, que podem ir de uma depressão até um câncer. Neste momento, entra a cobrança do nosso Plutão, que vai dar uma transformação para acordar o corpo, para a pessoa assumir seu verdadeiro papel. Conforme o grau de falta de vida, de morte interna, ele pode ser violento para transformar nosso enxofre interno e liberar luz. Algumas vezes, uma pessoa pode tornar-se mustard após uma grande decepção amorosa. Eu tratei um paciente de 49 anos que veio me procurar por depressão. Após tomar o Honeysuckle, ele me contou que aos 17 anos foi abandonada pelo seu grande amor e disse: "Eu morri para a vida neste momento." E tornou-se mustard. Aos 21 anos se casou, só para ter uma família, sem amor, e até hoje não amou mais ninguém, nem a si mesma e o afeto. E o marido não a sentia. Ela só se preocupava com os filhos, mas falava sem afeto. O amor e a vida morreram dentro dela. Então, eu lhe dei mustard e chestnut bud para o aprendizado da vida e do corpo. Ela me disse que começou a sentir mais seu corpo e o próprio marido a se sentir mais viva e se entregar. Depois eu lhe dei Star of Bethlehem para o trauma. Muitas pessoas queimam o passado para esquecerem de situações desagradáveis. Mas se falta o entendimento da vivência, isso será cobrado depois. 6. Crianças mustard. Tenho observado
as que se identificaram com a flor do mustard, porque é difícil pensar em eleger essa essência para uma criança. Nesse grupo, percebi que eram crianças que tinham a vontade enfraquecida porque eram perfeitas e faziam tudo o que os pais queriam. Elas tinham matado sua própria vontade. Os pais eram muito rígidos e exigentes. Elas perderam sua espontaneidade, alegria e vontade próprias. Eram o que os pais queriam, mas não eram elas mesmas. Por este enfraquecimento na personalidade, elas podem tornar-se hipossensíveis, ter distúrbios a nível da sensibilidade, como o White Rose. Podem ter distúrbios no falar, ouvir ou sentir a vida. No White Rose, o problema é no sentir a vida. Deixa eu arrumar aqui, que meu pulso está doendo. No Mustard, o problema é no sentir a vida e na vontade queimados. Quando damos o Mustard, a criança começa a reagir para ser ela mesma. Então, os pais vêm reclamar que ela piorou, porque ela não é mais o que eles queriam e não aceitam o fato. Mas temos que explicar isso a eles, senão no futuro ela será um mustard negativo. Geralmente, são crianças de traços bonitos e marcados, com dificuldade de expressar o que estão sentindo, não se expõem, é difícil de se apegarem a alguém e tem a falta de presença da vida pela falta de volição, que é a vontade de ser. Às vezes podemos encontrar um bebê mustard. Nasce muito icterício, falta reações, quase não chora e não dá trabalho para a mãe. Quieto e sem reação. Devemos pesquisar a história da mãe. Muitas vezes ela rejeitou o bebê, matou a criança na gestação e a criança nasce mustard, com as reações vitais baixas, hipossensível a estímulos e à vida. 7. O grupo dos hipersensíveis e o mustard. Tenho observado pela história de vida de alguns pacientes que eram hipersensíveis e se tornaram hipossensíveis por algo mal vivenciado. Por exemplo, Holly, quando atingem um grau de autodestruição grande, pode entrar em estado de indiferença e se tornar mustard. Centauri, num grau total de negação de ser, por tanta máscara que colocou. Desculpa que eu tô lendo o Agrimony. Centauri, num grau de total anulação de ser, pois sua vontade enfraquece e ele pode se tornar mustard. Agrimony, num grau total de negação de ser, por tanta máscara que colocou, pode se tornar mustard. Nesses casos, dar o mustard para obter abertura de consciência e voltar à luz, depois ir à essência que iniciou essa evolução negativa. 8. Em relação à falta de prazer pela vida. É em um grau muito maior que o do White Rose. No mustard, o elemento que falta é o fogo e tem desequilíbrio no enxofre, a vontade. E no White Rose, o elemento afetado é a água, problema no seu sentir a vida. Às vezes, após o mustard, já aparece o lado White Rose, que precisava ser trabalhado. 9. Em relação ao sabor da vida. A pessoa com mustard negativo necessita de comidas fortes, colocando sempre muito tempero, mostarda, ketchup, picantes, vinagre ou mais sal nos alimentos. Podemos observar na homeopatia que muitas pessoas do tipo sulfur podem ser características do mustard comuns, como indiferença aos prazeres e aos estímulos externos, tristeza, transpiração com cheiro forte e desejos fortes, grande calor interno e cansaço pela vida. A mostarda, por ser picante, esquenta, mexe com as emoções e mobiliza calor. A espécie do mustard que se usa no floral não é da mesma espécie comestível. Isso é interessante, até o terapeuta, né? Terapeuta floral ter essa informação para poder
falar com os seus interagentes, né? Que esse mustard, né, que é utilizado, né, como flor, como um floral dentro do sistema, não é da mesma espécie comestível. Eu mesma não sabia dessa informação, estou aprendendo agora, aqui lendo com vocês. E por isso eu só fazer uma pausa aqui na leitura e falar com vocês que é interessante, eu faço essa leitura porque é um tempo de leitura que eu tiro para mim, né? E enquanto eu estou lendo, eu estou gravando e passando para o canal essas informações que chegam até vocês, porque eu poderia estar lendo aqui no meu tempo, né, que eu vou reservar para o meu estudo e não passar isso adiante. Aí por isso que eu tive essa ideia de fazer o canal, porque é uma ação que é uma atividade, né, que a gente pouco vê, que é quando a pessoa está estudando, ela poder passar o conhecimento concomitantemente, porque muitas das vezes as pessoas até não têm acesso, né? Por exemplo, um livro desse é um livro um pouco mais caro do que o normal, né? E se eu não tivesse tido a oportunidade de comprá-lo bem mais barato, porque era como fala, um arremate de um rapaz que comprava livros, quer dizer que já teve um sebo, né? Uma livraria, um sebo, algo assim. E ele já num outro ramo de atividade, ele teve acesso a uma coleção de livros, a maioria em inglês, e esse não era em inglês, ele estava fechado. Então foi uma sorte muito grande eu consegui entrar em contato com essa pessoa, né, através do Facebook. Ela estava oferecendo lá os livros, e eu, assim, foi uma bênção na minha vida, né? Então, eu justamente, é por isso que enquanto eu estou estudando, já estou passando a informação, esse conteúdo maravilhoso para quem gosta do assunto, para quem está tendo acesso aos meus vídeos. Então eu peço, né, já peço aqui para vocês, antes de dar continuidade, eu acho que eu consigo terminar. Deixa eu dar uma olhada aqui, são as 2 páginas. Aliás, eu vou fechar esse vídeo com essas palavras essa mensagem que eu estou fazendo para vocês, e vou iniciar um outro para terminar, porque senão esse vai ficar muito longo, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem gente que pode achar que é uma perda de tempo, né? Mas conhecimento nunca é perda de tempo. E para nós que somos profissionais nessas áreas, né, na área holística, na área integrativa, sempre temos que estar estudando, né, aprimorar o nosso conhecimento, né, e ao mesmo tempo fazer frente ao preconceito que infelizmente existe da população, de modo geral, que não conhece ou não acredita ou ainda luta contra. Infelizmente, sabemos que essa é a nossa realidade, né? Então, eu vou dar continuidade aqui. Agradeço de antemão a vocês que gostam desse trabalho, gostam do meu canal. Peço que já curtam os vídeos, né? Compartilhe os vídeos nos grupos pertinentes ou para pessoas que gostam do assunto, mas não conhecem muito, né? Um parente, um amigo, para fortalecer também o canal, porque eu perdi o canal Flor Divina. Até hoje, eu não consegui entrar em contato com o YouTube para perguntar o que houve. O canal, acho que fala, né, que foi derrubado, acho que é isso. Mas eu também nem entendi por quê, até hoje. E eu já estava com ele, já tinha um ano, esse canal, né? Aí a minha sorte foi que todos os vídeos que eu estava gravando e baixando nesse canal Flor Divina, eu também estava baixando no canal, no meu canal pessoal, caseiro, que eu tenho há mais de 10 anos,
que é o Débora Matos de Tudo Um Pouco. E inclusive aqueles vídeos de radiestesia também, né? Também, graças a Deus, eu não os perdi. Está tudo lá. E até que eu consiga, né, ou recuperar ou fazer outro voltado para essa prática, para os assuntos, né, o conteúdo das práticas integrativas, eu possa, então, continuar com esse trabalho, né? Então, pessoal, eu vou fechar o vídeo aqui e já vou terminar. Eu vou subir e ou eu leio, termino de ler ainda hoje, ou eu leio amanhã, dando continuidade, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.